Oi pessoal, não sei quantos de vocês chegaram a assistir o primeiro vídeo que foi postado aqui no canal do pastor Stefan Born. O pastor no primeiro vídeo tratou da sequência dos eventos de Mateus 24, declarando que os últimos acontecimentos têm sim ordem cronológica prevista por Jesus Cristo ao falar aos apóstolos em Mateus 24. Tá certo? Esse vídeo que você vai assistir agora é a continuação daquele vídeo, só que agora dando uma ênfase muito maior à questão da aparição do anticristo, o homem do pecado. Então fique atento ao que vai ser dito agora, porque essa mensagem é muito importante. Eu quero partilhar com vocês, fazendo questão de dizer para vocês que este vídeo foi retirado do canal O Terceiro Anjo, então vai aqui os méritos ao canal O Terceiro Anjo, tá bom? Faça um bom proveito destes minutos que se seguem, pegue a tua Bíblia, faça as suas anotações, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir esse vídeo. Um grande abraço para você, fique aí na presença do Senhor. Por exemplo, no verso 4 ele diz: certifiquem-se de que ninguém os engane. E no verso 25, que fala sobre os períodos da vinda de Cristo, Jesus disse aos seus seguidores: vejam, eu lhes disse de antemão. As parábolas que vêm depois de Mateus 24, versos 1 a 31, todas se aplicam aos crentes. A parábola dos servos fiéis e infiéis se aplica aos crentes. A parábola das 10 virgens se aplica particularmente aos crentes. A parábola dos talentos se aplica àqueles que professam seguir Jesus. A parábola das ovelhas e dos bodes se aplica aos crentes. Em outras palavras, o alvo do engano final de Satanás não é o mundo em geral, porque quando a porta da graça fechar, o mundo em geral estará todo unido ao lado de Satanás. O alvo é o quê? O alvo são os eleitos. Observe o que Ellen White escreveu em Grande Conflito 625. Esse é o aspecto final da personificação de Cristo vindo por Satanás. Ela diz: e além disso, Satanás não tem permissão para falsificar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu o mundo contra o engano. O Salvador advertiu quem? Seu povo contra o engano desse ponto e previu claramente a maneira da sua segunda vinda. Quem Jesus disse que seria a forma de sua segunda vinda? Seu povo. E então ela cita Mateus 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria o mundo. Não, os próprios eleitos. Portanto, se vos disserem, falando aos seus discípulos: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está nas câmaras secretas, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa vinda não tem possibilidade de falsificação. Será universalmente conhecida e testemunhada por todo o mundo. Estamos entendidos? Agora, vamos prosseguir com mais algumas evidências. Vamos nos voltar agora para a outra passagem principal que descreve a personificação de Satanás da vinda de Cristo, para ver se podemos determinar quando a personificação ocorrerá. Essa passagem é 2 Tessalonicenses 2, versos 8 a 12. Os primeiros 7 versos de 2 Tessalonicenses 2 descrevem a usurpação pelo papado do lugar de Cristo no templo de Deus, que é a igreja. Em outras palavras, os primeiros 7 versos se aplicam ao papado. O apóstolo Paulo, e eu acrescentei uma citação que não está em suas anotações de estudo, talvez você queira anotar a referência, História da Redenção, página 326. Ellen White se refere aos primeiros 7 versos e os aplica ao papado. Foi isso que ela escreveu. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que resultaria no estabelecimento do poder papal. Ele declarou que o dia de Cristo não deveria chegar, e agora ela cita 2 Tessalonicenses, exceto que primeiro virá uma queda e será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus,
ou que é adorado, de modo que, como Deus, se apresenta no templo de Deus mostrando a si mesmo que é Deus. Além disso, o apóstolo adverte seus irmãos de que o mistério da iniquidade já operava, mesmo nos dias de Paulo. Mesmo que naquela época, ele, Paulo, tenha visto erros se infiltrando na igreja que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. E ela citou os versos 2, 3, 4 e a primeira parte do verso 7. A primeira parte do verso 7. Veja, temos que ver onde Ellen White começa e onde ela termina as suas citações. Temos que ter muito cuidado ao ler Ellen White por causa dos versículos específicos aos quais ela se refere. Entretanto, depois que a restrição for removida, no verso 7, até a última parte do verso 7, Satanás personificará e tentará falsificar a vinda de Cristo. A remoção da restrição no tempo do fim refere-se à retirada do Espírito Santo no fim do tempo da graça. Observe essa citação de Ellen White, Primeiros Escritos, página 280. Enquanto Jesus estava entre Deus e o homem culpado, o quê? Uma restrição estava sobre o povo. Mas quando ele saiu do meio do homem e do Pai, o quê? Restrição foi removida. Esse é o final do verso 7, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. A restrição foi removida e agora Satanás tem o quê? Controle total do impedimento final. Satanás tem que enganar os ímpios após o fechamento da porta da graça? Ele tem que esperar a segunda vinda para enganar o mundo? Não, porque o mundo já está enganado. E do lado dele. Aqui está como Paulo descreveu o momento da personificação de Cristo por Satanás após a remoção das restrições. Isso começa no verso 8. Veja que as restrições foram removidas no final do verso 7 e o verso 8 agora fala sobre a personificação de Satanás da segunda vinda durante o tempo de angústia. Observe como a passagem começa. E então, Tote. Estão comigo? E então, o iníquo será revelado. E não é revelado nos 7 versos, mas quando a restrição é removida, o que acontece? O iníquo. Quem é o iníquo? O diabo, que peca desde o início, de acordo com a Bíblia. O iníquo será revelado. É interessante que a palavra revelado é a palavra apocalipto, que também é usada para descrever a segunda vinda de Cristo. A quem o Senhor consumirá com o sopro da sua boca e destruirá com o resplendor da sua vinda. Parúzia. A segunda vinda de Jesus é descrita como a parousia, mas Satanás terá uma parousia antes da parousia de Cristo. Observe que quando ele continua dizendo a vinda, essa é a mesma palavra, parousia, do iníquo. Então o iníquo também terá uma parousia. Com certeza, a vinda do iníquo é de acordo com a obra ou operação de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Apenas um outro versículo na Bíblia usa essas 3 palavras gregas. É Atos 2:22, que descreve as maravilhas que Jesus fez enquanto esteve na terra. E diz mais uma vez, no verso 9, a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano injusto entre os que perecem, porque eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. Agora ouça. Os iníquos não receberão o quê? Eles não receberão o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Portanto, o que Deus vai fazer porque eles não receberam o amor da verdade? A propósito, é uma sentença no passado. Eles não receberam o amor da verdade. E o verso 11 diz, e por essa razão, por que razão? Porque não receberam anteriormente o amor da verdade. Por essa razão, Deus lhes enviará uma forte ilusão. É a falsa segunda vinda. Para que creiam na mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade. Observem, quem não acreditou na verdade, mas teve prazer na injustiça. Agora, vamos resumir os pontos-chave que encontramos nessa passagem. Em primeiro lugar, a palavra tote,
que significa então, indica que a personificação de Cristo por Satanás ocorrerá depois que o papado governar no templo de Deus e a restrição, o Espírito Santo, for retirada do caminho. Segundo, Satanás é descrito como o iníquo, que também pode ser traduzido como o transgressor da lei. A que mandamento em particular está se referindo aqui? O mandamento do sábado. Satanás é descrito como um sem lei, o que significa que, de alguma forma, ele é contrário à lei de Deus. Com base no espírito de profecia, sabemos que sua adversidade é principalmente contra o sábado. Em seguida, a personificação de Satanás da vinda de Cristo é descrita com duas palavras que são usadas no Novo Testamento para a segunda vinda de Jesus. Então ele estaria falsificando a segunda vinda se as palavras usadas para a vinda de Cristo fossem usadas na personificação de Satanás? Sim, são as palavras Apocalipse e parousia. Em seguida, durante sua personificação de Cristo, Satanás reproduzirá os milagres que Jesus realizou enquanto estava na terra. Em seguida, Deus enviará uma forte ilusão aos que perecem, porque anteriormente rejeitaram a verdade e tiveram prazer na injustiça. O texto deixa isso muito claro. E o último ponto, em resumo, e isso não aparece nas traduções e eu não sei realmente o motivo, mas a palavra mentira é prefixada pelo artigo definido a mentira. Agora, pelo contexto, qual mentira? Qual mentira? Satanás falsificando a segunda vinda. E, portanto, a palavra mentira é prefixada pelo artigo a. O grego diz a falsidade. A versão padrão em inglês, o que é falso. NVI, a mentira. No contexto, ela se refere à mentira específica da personificação de Cristo feita por Satanás. Ellen White confirma que Satanás já havia enganado e iludido seus seguidores antes da personificação da segunda vinda de Cristo. Vamos ler essas declarações. Olhando para os últimos dias, esse é o grande conflito 431. Olhando para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito daqueles que receberam qual tempo? Que não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Por essa causa, em outras palavras, porque eles não receberam o amor da verdade, Deus lhes enviará uma forte ilusão, para que uma forte ilusão venha depois que eles não receberam o amor da verdade? Muito claramente sim. Observe os tempos verbais. Ele diz que Deus lhes enviará um forte engano para que creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Como eles, ou seja, aqueles que não acreditam na verdade, rejeitam os ensinamentos da sua palavra, o que Deus faz? Deus retira seu espírito e os deixa entregues aos enganos que eles amam. E qual é o engano que eles amam? A falsa segunda vinda de Cristo. Observe a fé pela qual eu vivo, página 285. A Bíblia declara, ouça com atenção, que antes da vinda de Cristo, Satanás operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça, e os que não receberam a verdade para se salvarem serão deixados para receberem a forte ilusão de que hão de crer em mentira. Está claro? Portanto, primeiro eles rejeitam a verdade no alto clamor e na chuva serôdia. A porta da graça se fecha e eles estão prontos para aceitar o quê? A forte ilusão, porque eles já estão enganados. Então, mais uma vez, a Bíblia declara que antes da vinda do Senhor, Satanás operará com todo o poder, sinais e maravilhas e com todo o engano da injustiça, e os que não receberam, pretérito perfeito, não receberam o amor da verdade para que possam ser salvos, serão deixados no tempo presente para receberem forte engano a fim de crerem em uma mentira.
No livro Eventos Finais, página 168 e 169, Ellen White outra vez escreve: à medida que se aproxima a segunda aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, as agências satânicas são removidas do subsolo. Satanás não apenas aparecerá como um ser humano, mas personificará Jesus Cristo. Agora ouça atentamente ao que Ellen White diz. Ele personificará Jesus Cristo e o mundo que rejeitou a verdade o receberá como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Isso está bem claro? Acho que está absolutamente claro. O sentido da passagem é o seguinte: pelo fato de os perdidos não terem recebido o amor da verdade, no alto clamor fortalecido pela chuva serôdia, durante o pequeno período de angústia, Deus lhe enviará uma forte ilusão para que creiam na mentira, que é a personificação de Satanás da vinda de Cristo. O tempo verbal indica claramente que o mundo já estava enganado e já havia rejeitado o amor da verdade antes da grande ilusão. Isso quer dizer que os perdidos não receberam o amor da verdade e, por essa razão, como diz o texto, Deus envia-lhes o quê? Forte ilusão. Até aqui tudo bem? Agora, vamos ver isso de outro ângulo. De acordo com Ellen White, a personificação de Cristo por Satanás ocorre quando os eleitos estão clamando dia e noite para serem libertados de seus inimigos. Isso é importante. A falsificação da segunda vinda ocorrerá ao mesmo tempo em que o povo de Deus estiver clamando para que Deus os liberte. E quando isso ocorre? Quando o povo de Deus está clamando por libertação, é durante o tempo de angústia de Jacó, após o fim da porta da graça. Veremos agora, mantenha isso em mente, veremos que esse é um detalhe de vital importância. Ao considerarmos o manuscrito 16 de 1884, no qual Ellen White aponta o momento em que Satanás irá burlar a segunda vinda, ou tentar burlar a segunda vinda, e a razão pela qual ele fará isso. Portanto, tenha em mente que o povo de Deus está clamando a Deus por libertação após o fechamento da porta da graça. Agora, o momento e a razão da personificação de Cristo por Satanás são ilustrados pela experiência de Jacó quando Esaú estava vindo contra ele com 400 homens armados. Nesse momento de angústia e problema de Jacó, ele clamou a Deus pelo quê? Para livrá-lo. Assim, o clamor e a libertação ocorreram durante o período de angústia de Jacó. Sim ou não? Muito claramente. Vamos para Gênesis 32, verso 11. Gênesis 32, verso 11 e o verso seguinte. Na verdade, vamos começar no verso 6. Diz que os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até seu irmão Esaú, e que ele também está vindo ao teu encontro, e que 400 homens estão com ele. Então Jacó ficou o quê? Com medo e angustiado. Ele está passando por um momento de grande angústia aqui. Pode acreditar. E dividiu as pessoas que estavam com ele, os rebanhos, as manadas, os camelos, em 2 companhias. E disse que se Esaú viesse a uma companhia e a atacasse, a outra companhia que restasse escaparia. Então Jacó disse: Jacó vai clamar a Deus agora? Sim. Então Jacó disse: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: volte para a sua terra e para a sua família e eu habitarei com você. E então o que ele diz? Eu não sou digno. Sabiam que Deus havia perdoado Jacó 20 anos antes? Mas Jacó não foi capaz de perdoar a si mesmo. Ele temia que seu pecado fosse tão grande que Deus não seria capaz de protegê-lo da ira do seu irmão. É assim que o povo de Deus se sentirá durante o tempo de angústia? Indigno. O povo de Deus, durante o tempo de angústia, não vai pecar, mas não se sentirão realmente perfeitos. As pessoas mais perfeitas são aquelas que se sentem mais imperfeitas. Por isso ele diz: eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que o Senhor mostrou ao seu servo. Pois atravessei o Jordão com o meu grupo e agora me tornei 2 empresas. E então o que ele diz? Ele clama a Deus e diz o quê? Livra-me, eu oro.
das mãos do meu irmão. No fim dos tempos, o povo de Deus terá que ser livrado da ira dos ímpios, representado por Esaú, absolutamente. Livrai-me, peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, pois eu o temo, para que ele não venha e ataque a mim e a minha esposa com as crianças. Jeremias 30, versos 5 a 9, descreve de forma ainda mais vívida o momento de angústia de Jacó. Diz assim: pois assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de quê? De tremor. Então há um clamor aqui. Ah, sim. De medo e não de paz. Pergunte agora e veja se um homem está em trabalho de parto. Em outras palavras, a dor e a angústia são como as de uma mulher que está em trabalho de parto. Pergunte agora e veja se um homem já está em trabalho de parto com seu filho. Então, por que vemos todo homem com as mãos e os lombos como uma mulher em trabalho de parto e todos os rostos empalidecidos? No volume 4 do Espírito de Profecia, página 456 e 457, Ellen White descreve os justos durante o tempo de angústia, como tendo rostos pálidos. E então observe. Ah, porque aquele dia é o quê? Alguma conexão com Mateus 24, 21 e 22? Grande tribulação? Absolutamente. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será o quê? Salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei seu jugo, o jugo de Esaú de sobre o seu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão deles os estrangeiros, isto é, os eleitos, mas servirão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, simbolizado por Jesus, que eu levantarei para eles. Daniel 11 apresenta o mesmo cenário. Daniel 11:44 e Daniel 12:11 são paralelos a esse período de angústia. Quando o alto clamor do norte diz que o rei do norte vem, o rei do norte está profundamente incomodado com uma mensagem que vem do norte e do leste. Bem, deixa eu perguntar a vocês, de onde vem o alto clamor? Vem do céu. Apocalipse 18, mas o céu é o norte. Porque Satanás aspirou a ocupar o trono de Deus dos lados do norte. Portanto, a mensagem do norte é o alto clamor. E qual é a mensagem do leste? O anjo selador vem do leste. É a mensagem do sábado e o alto clamor. O que eles farão com o rei do norte? Representando o papado. Isso enfurecerá o rei do norte. Simbolicamente, Esaú era um símbolo disso. Ele virá contra os eleitos de Deus com grande fúria, com a intenção de destruir e aniquilar muitos. No entanto, naquele momento, após o alto clamor, a chuva serôdia e a questão do sábado, naquele momento a porta da graça se fechará. Esse é o versículo seguinte, Daniel 12, verso 1. E Miguel o quê? Se levantará para defendê-los. O tempo de angústia que se seguirá será tal como nunca houve desde que existiu uma nação até aquele momento, o que ecoa a linguagem de Mateus 24, 21 e 22 e Jeremias 30, 5 a 9. O posicionamento de Miguel representa, como já observamos, o fechamento da porta da graça e o povo de Deus será libertado. Aqui está a passagem com minhas próprias notas explicativas. Eu já expliquei isso aqui, então vamos pular essa parte. Eu sempre coloco as notas explicativas entre parênteses, porque quando eu as coloco até o final, você esquece a passagem que leu. Quando eu as coloco ao lado de cada ponto que eu quero destacar, faz mais sentido. Ellen White confirma, ouça com atenção, que o clamor dos santos e a libertação ocorrerão durante o tempo de angústia após o fechamento da porta da graça. Observe Primeiros Escritos, páginas 36 e 37. Eu vi os 4 anjos. Eu vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus fosse feita no santuário e então viriam as 7 últimas pragas. O que as pragas fizeram? Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos. Eles pensaram que nós havíamos trazido os juízos de Deus sobre eles, e se eles conseguissem livrar a terra de nós, as pragas seriam suspensas. Foi emitido um decreto para matar os santos.
O decreto de morte é antes ou depois do fechamento da Porta da Graça? Depois, muito claro. Um decreto saiu para matar os santos. E o que os santos fazem? Após o fechamento da Porta da Graça, quando estão sob um decreto de morte, o que eles fazem? Que os levou a clamar dia e noite por libertação. Quando os santos estão clamando dia e noite por libertação? Depois do fim da Porta da Graça. Guardem isso. Voltaremos a isso quando examinarmos o manuscrito 16 de 1844 de Ellen White. E ela continua. Esse foi o tempo de quê? A angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e foram o quê? Libertados pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram. A propósito, esses são os santos vivos, pelo fato de que seus rostos estão iluminados com a glória de Deus. Observe Primeiros Escritos, página 34, a mesma ideia. Então todos nós clamamos dia e noite por libertação, e o clamor veio diante de Deus. E então ela fala sobre a libertação. O sol nasceu e a lua parou, os riachos pararam de fluir, nuvens pesadas e escuras surgiram e se chocaram umas com as outras, mas havia um lugar claro de glória estabelecida, de onde veio a voz de Deus com muitas águas que sacudiram os céus e a terra. Mateus 24, 29 fala isso, pessoal. Veremos isso um pouco mais tarde. O céu se abria e se fechava, e estava em alvoroço. Os montes se agitavam como cana ao vento, e lançavam pedras esfarrapadas por toda parte. O mar ferveu como uma panela, e lançou pedras sobre a terra. E quando Deus falou sobre o dia e a hora da vinda de Jesus e entregou a aliança eterna ao seu povo, ele disse uma frase e depois fez uma pausa enquanto as palavras rolavam pela terra. O Israel de Deus. Não é o Israel literal, é o Israel espiritual. A propósito, o nome de Jacó foi mudado para quê? Para Israel. O Israel de Deus permaneceu com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras que saíam da boca de Jeová e que percorriam a terra com o estrondo de um trovão. Era terrivelmente solene, e ao final de cada frase, os santos gritavam glória, aleluia. Seus semblantes estavam iluminados com a glória de Deus e brilhavam com a glória como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os iníquos não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a bênção interminável foi pronunciada sobre aqueles que honraram a Deus ao santificar seu sábado, houve um grande grito de vitória sobre a besta e sua imagem. Tudo isso acontece após o fechamento da Porta da Graça, não é? Observe a próxima citação que vem da História da Redenção, página 407. Esse foi o tempo de angústia de Jacó, e foi uma hora de terrível agonia para os santos. Mais uma vez, dia e noite, eles clamaram a Deus pelo quê? Por libertação. Aparentemente não havia possibilidade de escapar. Os iníquos já haviam começado a triunfar, clamando, por que seu Deus não os livra de quê? Das nossas mãos. Por que vocês não sobem e salvam suas vidas? Mas os santos não lhes deram ouvidos. Como Jacó, veja que este é um tempo de angústia de Jacó. Como Jacó, eles estavam lutando com Deus. Os anjos ansiavam por libertá-los, mas eles precisavam esperar um pouco mais. O povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. Os anjos fiéis à sua confiança continuaram sua vigilância. Deus não permitiria que seu nome fosse difamado entre os pagãos. Estava quase chegando o momento em que ele manifestaria seu grande poder e gloriosamente libertaria seus santos. Para a glória de seu nome, ele o quê? Eu creio que a libertação virá no final do tempo de angústia. Olá! Para a glória de seu nome, ele libertaria cada um daqueles que esperaram pacientemente por ele e cujos nomes estavam escritos no livro. Quando os nomes foram escritos no livro? Durante o juízo investigativo. Em Daniel 12, verso 1, deu a entender o juízo investigativo, porque os nomes deles foram mantidos no livro da vida quando seus casos foram julgados. Agora, a parábola da viúva persistente. Ela é chamada de parábola do juiz injusto. Dê-me um tempo. No centro da parábola está a mulher. A parábola da viúva persistente descreve a condição dos eleitos de Deus
durante o tempo final de angústia após o fechamento da porta da graça. Vamos ler a parábola. Então ele lhes contou uma parábola para que os homens sempre orassem e não desanimassem, dizendo que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia uma viúva naquela cidade e ela foi até ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E o juiz não o fez por algum tempo. Mas depois ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus nem considere os homens, como essa viúva me incomoda, eu a vingarei para que ela não me canse com a sua presença constante. Então o Senhor disse aqui o que o juiz injusto disse. Aqui Jesus vai interpretar a parábola. Ouça, e Deus não se vingará de seus próprios eleitos? A quem a viúva representa? Os eleitos. Deus não vingará os seus eleitos? Que fazem o quê? Que clamam dia e noite a Ele, ainda que tardio para com eles. Deixa eu perguntar, o tempo de angústia vai ser por tempo indeterminado? Deus vai responder imediatamente aos apelos do povo? Não, portanto, precisamos aprender a perseverar na fé. E não vingará Deus os seus escolhidos, os quais clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Em outras palavras, Ele os livrará. E então ele pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Agora, embora essa parábola ofereça incentivo a todos os que foram perseguidos por causa da justiça, ela se aplica em um sentido especial aos eleitos que estarão vivos quando Jesus vier. Sabemos disso porque os contextos anterior e posterior vinculam a parábola diretamente à segunda vinda de Jesus. Imediatamente antes de Jesus falar: como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, então a vinda do Filho do Homem. E então vem a parábola. E a parábola termina com a segunda vinda. Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? A parábola se aplica particularmente àqueles que estarão vivos na segunda vinda. Ellen White confirma isso em Parábolas de Jesus, página 164. Cristo estava falando sobre o período imediatamente anterior à segunda vinda e dos perigos pelos quais seus seguidores deveriam passar. Com especial referência a esse tempo, ele contou a parábola para que os homens sempre orassem e não desmaiassem. Como eu já mencionei em outro lugar, eu tenho um sermão inteiro apenas sobre essa parábola. Os detalhes da parábola são simbólicos. De acordo com Jesus, o juiz representa a Deus. Algumas pessoas dizem que o juiz não teme a Deus, não respeita a Deus e não respeita o homem. Então, como ele pode representar Deus? Ele representa a Deus por meio de contrastes. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que se um juiz injusto não atender às súplicas de uma viúva, mas para livrá-la de suas costas ele finalmente a atende, quanto mais Deus atenderá às súplicas de seu povo, não para se livrar deles, mas porque ele o ama. Portanto, o motivo da resposta é diferente. O paralelo está no fato de que ambos respondem. Vamos continuar aqui. O juiz representa Deus, a mulher representa os eleitos, a própria parábola diz isso. Ela se conecta com Mateus 24. Quem é que tira tudo do povo de Deus? Quem é o adversário? É Satanás. O clamor dia e noite por justiça é a súplica dos eleitos durante o tempo de angústia, e a vingança é o quê? A libertação do decreto de morte do adversário. Esse é um detalhe interessante, pois as palavras julgar e vingar na parábola descrevem o momento em que Deus julgará a prostituta e vingará seu povo na época da sétima praga. Leiam Apocalipse 19, verso 2. Ellen White aplicou o clamor do dia e de noite e a libertação de seus eleitos na parábola a um contexto pós-fechamento da porta da graça. Ellen White citou uma parte dessa parábola. Ela diz que isso ocorre após o fechamento da porta da graça. Vamos ler a declaração. Isso se encontra no Grande Conflito 630 e 631, no capítulo sobre o tempo de angústia. O povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. O próprio atraso, veja a demora na parábola em que o juiz responde ao pedido da viúva, a própria demora tão dolorosa para eles é a melhor resposta para suas petições.
Ao se esforçarem para esperar com confiança que o Senhor trabalhe, eles são levados a exercitar a fé, a esperança e a paciência, que têm sido muito pouco exercitadas durante sua experiência religiosa. Mas, para o bem de quem? Para o bem dos eleitos. Essa é uma referência direta a Mateus 24, 22. O tempo de angústia, isso após o fechamento da porta da graça, o tempo de angústia será o quê? Abreviado. E então ela cita a parábola. Deus não vingará seus próprios eleitos que clamam a Ele dia e noite? Eu lhes digo que Ele os vingará rapidamente. Temos provas suficientes, mas tem mais. Deus prometeu libertar seu povo no final do tempo de angústia, porque eles clamaram a Ele durante o tempo de angústia após o fechamento da porta da graça. Veja essa declaração em 1 Escritos 283 e 284. Quando os ímpios querem matar os eleitos, Ellen White diz que foi uma hora de terrível agonia para os santos. Dia e noite clamavam a Deus por libertação. Ao que parece que não havia possibilidade de escapar, como Jacó quando Esaú estava chegando. Os iníquos já haviam começado a triunfar, clamando: por que o seu Deus não os livra das nossas mãos? Por que não sobem e salvam suas vidas? Mas os santos não lhes deram ouvidos. Como Jacó, estavam lutando com Deus. Os anjos anseiam por libertá-los, mas eles precisam esperar um pouco mais. O povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. Os anjos fiéis à sua confiança continuam sua vigilância. Deus não permitiria que seu nome fosse difamado entre os pagãos. Estava quase chegando o momento em que ele deveria manifestar seu grande poder e libertar gloriosamente seus santos. Para a glória de seu nome, ele libertaria todos os que haviam esperado pacientemente por ele e cujos nomes estavam escritos onde? No livro. Não há a menor dúvida de que o clamor dos santos a Deus por libertação ocorrerá durante o período de angústia após o fechamento da porta da graça. E a sua libertação ocorrerá no final dela. E deixe-me adiantar um pouco. No manuscrito 16 de 1884, Ellen White descreve no final desse testemunho, Ellen White diz que os santos estão clamando dia e noite para que Deus os liberte. E então, na frase seguinte, ela diz: Satanás, naquele momento, personificará Cristo e dirá: eu vim para responder suas orações. Essa é a ilusão dominante, pessoal. E voltaremos a esse assunto quando examinarmos o manuscrito 16. Agora, vamos continuar aqui. Nosso tempo está passando muito rápido. Vamos para onde está escrito... Certo, deixe-me começar onde diz que não há sombra de dúvida. Não há sombra de dúvida de que o clamor dos santos a Deus por libertação ocorrerá durante o tempo de angústia, após o fechamento da porta da graça, e a sua libertação ocorrerá no final disso. Sabemos disso porque, agora ouça com atenção, precisamos estudar a sequência que Ellen White apresenta em seus escritos. Sabemos disso porque o capítulo sobre o tempo de angústia no grande conflito descreve o clamor dos santos para que ele os liberte. E eu aposto que você não consegue adivinhar qual é o título do próximo capítulo. O povo de Deus é libertado. Olá! A última frase do capítulo sobre o tempo de angústia, de fato, nos prepara para o próximo capítulo, porque Ellen White escreveu: gloriosa será, esse é o último parágrafo, gloriosa será a libertação daqueles que esperaram pacientemente por sua vinda e cujos nomes estão escritos no livro da vida. El campamento es el camino angosto. Ojalá que puedas hacer